Olá, virtuosa, paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje nós vamos refletir sobre o Salmos 84, verso 5, que diz assim: Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força e resolvem em seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Geralmente, eu uso a versão a ARC, mas tem algumas palavrinhas, às vezes, que deixa a gente sem entender, então eu gosto de comparar com outras versões, e essa versão que eu li é uma versão que se chama NBVP, e, e ela é bem interessante, porque ela vai falar sobre as pessoas que decidem confiar no Senhor ao invés de confiar em si mesmas, confiar nas suas capacidades, nos seus esforços, pessoas que confiam em Deus antes de confiar na sua capacidade, nas suas habilidades, né? Até porque as nossas habilidades, a qual nós temos, nós recebemos, né, da parte do Senhor. E até aquelas a qual nós nos esforçamos para desenvolver, nós só conseguimos porque a graça do Senhor está sobre nós. Então, tudo vem dele. Mas ainda assim, tem alguns momentos da nossa vida, ou a gente vê pessoas, ou a gente já passou por essa fase, né, de querer controlar as coisas, de achar que sabe muito, de querer resolver as coisas com sua própria força, do seu próprio jeito, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial para nós mesmos, né? O Senhor está lá, pronto para nos atender, pronto para nos socorrer, mas enquanto a gente não aprende a depender dele, ele deixa a gente caminhar sozinho da maneira que a gente quer, né? Ele está ali sempre cuidando, mas muitas das vezes nós saímos por aí batendo a cabeça nos muros da vida, até que a gente aprenda que nós devemos confiar, esperar no Senhor, depositar nele a nossa confiança e aprender a depender dele, somente dele. Amém? E aqui vai dizer, né, que resolvem, escolhem, decidem no seu coração seguir os retos caminhos de Deus. Aqui vai estar falando de uma pessoa que está totalmente voltada ao Senhor, para obedecer à vontade dele, para examinar, saber qual a vontade do Senhor para a sua vida e procurar se esforçar com todas as suas forças. Ele vai ali se esforçar, escolher, decidir todos os dias, saber qual a vontade do Senhor e obedecer. E aqui está falando literalmente de posicionamento, a qual nós vemos falando já há um bom tempo, né? Sobre essa palavrinha, posicionamento. Uma pessoa que ela fez ali como Josué, né? Haja o que houver, não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um posicionamento. Haja o que houver, não importa se é tempos de guerra, tempos de paz, tempos de rebeldia, tempos de bonança ou de falta, né? Escassez, independente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é um discurso de posicionamento. E não somente um discurso, mas onde a pessoa, dia a dia, ela vai agir de acordo com essa palavra que ela declarou. Esse salmo, esse verso que a gente leu aqui, está falando justamente disso. A pessoa que ela decide buscar a vontade do Senhor em tudo que ela vai fazer. E eu já contei essa experiência para vocês, né? Que por muito tempo eu orei, busquei saber a direção de Deus, ouvir e saber quando o Senhor fala comigo, mas eu tinha muita dificuldade em obedecer.
E somente ouvir, saber que o Senhor está falando com a gente, não ter coragem, não ter postura, né, não se posicionar para obedecer, é uma dor muito grande. Então a gente precisa ser corajosos para buscar saber qual a vontade de Deus e a gente se posicionar em obediência, né, para se esforçar para obedecer, seja qual for a vontade do Senhor, porque nós sabemos que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ainda que ela seja, às vezes, contrária à nossa vontade, ainda que ela seja algo que a gente não está entendendo, mas a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? E nós temos Davi, né? Como essa semana nós refletimos sobre Salmos 78, no verso 70 ao 72, e essa versão aqui que eu coloquei é a 21, a Almeida do século 21. Não sei se vocês conhecem essa versão, eu conheci recentemente. Diz assim: também escolheu Davi, seu servo, e o tirou do cuidado das ovelhas. Ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó. Vou ler de novo. Ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com mãos hábeis. Davi é um ótimo exemplo de uma pessoa, né, que decidiu seguir os caminhos retos do Senhor. Ele decidiu, escolheu depositar a sua confiança no Senhor, né, não olhar para si mesmo, para suas capacidades. Eu já vi alguns discursos dizendo: como pode Davi, um homem tão pecador, né, um assassino, um homem que premeditou, maquinou a morte de alguém, e como, né, cometeu um pecado tão grande para esconder um outro pecado, pode ser chamado homem segundo o coração de Deus. Mas é justamente isso, né, a capacidade que ele tinha em reconhecer a sua dependência de Deus, em se arrepender, né? Ele entrou ali num modo de cegueira espiritual que ele não tinha visto. Ele tinha procurado esconder o seu pecado, o seu erro, e ele estava levando a sua vida normalmente, até que veio o profeta, como vocês já conhecem a história, e revelou diante dele o pecado que ele tinha cometido diante do Senhor, e ele imediatamente ele se arrependeu. E a gente vê no Salmo 51 a oração dele de arrependimento, que mostrava ali o quanto ele estava envergonhado, arrependido, e ele faz uma oração que o Senhor retire tudo dele, mas não retire o Espírito Santo. E isso é algo que, às vezes, a gente não tendo passado por uma situação tão grandiosa desse ponto, talvez a gente não entenda. Mas Davi, ele sabia as consequências, né? Ele conhecia aquela palavra, que o pecado, ele gera morte, ele leva a pessoa à morte, morte espiritual. E ele sabia que se o Espírito Santo se retirasse dele, ele sabia qual seria o seu fim. Ele sabia que o fim dele, né, não importava se ele era rei ou se não fosse rei, se ele não tivesse o Espírito Santo, nada mais ele poderia fazer, nada mais teria sentido. Então ele sabia que ele precisava do Espírito Santo para governar, ele precisava do Espírito Santo para passar toda e qualquer situação na sua vida, para vencer aquele momento, ele precisava do Espírito Santo. Para reinar, ele precisava do Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê aqui que, desde o início,
ele tinha essa dependência, ele desenvolveu essa dependência, esse relacionamento com Deus, né? Essa dependência da direção de Deus. E aquele coração disposto a obedecer estava presente toda a caminhada de Davi. A gente vê que como começou, né? O versículo 70 vai falar disso, né? Que Deus escolheu Davi, enquanto ele estava lá cuidando de ovelhas, né? Era todo aquele tempo que ele estava ali cuidando de ovelhas, ele estava sendo treinado, ele estava sendo lapidado, ele estava sendo moldado, para que quando ele se tornasse rei, ele soubesse, né, as suas habilidades, as ferramentas, ele soubesse o caminho que era os caminhos retos do Senhor, que ele sabia que se ele desviasse os seus pés para a direita ou para a esquerda, ele sabia o caminho reto e ele poderia se voltar novamente para o Senhor. E foi isso que ele fez. Todas as vezes que ele errou, ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu e ele deixou aquele erro, abandonou e decidiu retornar aos caminhos retos do Senhor. Isso fez ele um homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, mas quando o Senhor o confrontava, ele sabia o que ele tinha que fazer e ele fazia. Ele não ficava se justificando, ele não ficava com esses discursos, né, inventando desculpa, Senhor, a carne é fraca, Senhor, né, como a gente vê muito hoje em dia, esses discursos, a pessoa tentando se justificar, esconder o seu pecado, ou colocar a culpa no outro, não assume as suas responsabilidades. A gente não via isso em Davi, né? Pelas descrições, pelas orações que ele fazia nos salmos, pelas menções que tem sobre ele na palavra do Senhor, a gente vê que ele era uma pessoa totalmente autorresponsável. Ele assumia a responsabilidade por aquilo que ele tinha feito. E isso o tornou forte, o tornou um homem segundo o coração de Deus. E quantas vezes a gente quer fugir, né, dos processos? A gente vê ali que Davi, talvez naquele tempo, né, a gente não sabe, não tem relatos do que aconteceu em detalhes, mas quem sabe, né, o que a gente teria feito? O próprio pai dele apresentou os irmãos quando Samuel veio para ungir o rei. O pai dele apresentou os irmãos dele e nem mencionou que tinha outro filho que estava no campo com as ovelhas, né? E em alguns momentos vai dizer, né, que ele estava lá cuidando das ovelhas, os irmãos dele eram homens de boa aparência, né? E Davi não tinha ali talvez o tamanho adequado, talvez nem fosse tanta questão de idade, porque como a gente não vai a fundo pesquisar, pelo menos eu nunca fui, né? Qual era a idade exigida para entrar no exército ali, para servir no exército do rei? A gente não sabe, eu pelo menos nunca pesquisei qual era a idade exigida. E a gente vê ali que Davi, ele não entrou em crise por conta disso, né? E ali ele foi ser chamado, foi ungido, né? O Senhor ali mandou Samuel e ungiu o rei. E o pai dele, de Davi, mostrou todos os irmãos, nem mencionou que havia outro filho no campo. E ali, através dessa situação, Samuel vai perguntar se não tem mais nenhum, porque não era nenhum daqueles que foram apresentados. Ali que ele se lembra e diz: tem um no campo. E aí o profeta diz que então manda chamar, que a gente não vai sair daqui, não vai fazer mais nada, não vamos comer, não vamos fazer nada enquanto ele não chegar.
E ali vem Davi, é ungido a rei e volta para o seu mesmo lugar, continuar cuidando das ovelhas. Mas ali naquele tempo, um tempo de treinamento, ele aprendeu habilidades para derrotar ursos, derrotar leões. E quando chegou o momento em que Golias apareceu para desafiar, para afrontar o povo de Deus, Davi estava lá no secreto, obedecendo aquilo que foi chamado, aquilo que lhe foi ordenado por seu pai. Você não vai servir no exército, seu lugar é cuidar das ovelhas, então vá cuidar das ovelhas. E depois, o pai dele chamava ele, vá levar comida e saber notícia dos seus irmãos. E volte aqui para me contar. Então, a gente via a disponibilidade de Davi em obedecer. Obedecer. E ali ele vai, vê aquele gigante afrontando, e ali começa a trajetória dele, né? Até que ele se torne rei. Mas antes de se tornar rei, ainda Saul o perseguia para matar. Saul estava constantemente ali fazendo alguma coisa, tramando alguma coisa para matar Davi, perseguindo ele. E Davi sempre fugindo. Todo aquele tempo foi um treinamento para Davi. E quando ele teve a oportunidade de se vingar, de se livrar, ainda assim, ele manteve a sua postura de confiança e dependência no Senhor. O Senhor colocou, o Senhor tira. O maior exemplo de honra que nós podemos ver é Davi, né? O rei sempre perseguindo, sempre procurando matá-lo, mas ele dizia: o Senhor colocou, o Senhor tira. Não importa se ele está ficando louco, se ele está tentando me matar, o Senhor que colocou, o Senhor tira. Eu vou esperar. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Ele já tinha sido ungido a rei de Israel, mas ele continuava esperando o tempo certo, o momento certo. E isso é que nos faz, muitas das vezes, perder as nossas bênçãos, as promessas, porque quando a gente recebe uma promessa da parte do Senhor, a gente quer que aconteça da noite para o dia, a gente quer que aconteça da maneira que a gente imaginou, e nem sempre é assim. Às vezes a gente pensa que porque Deus que falou, tudo vai acontecer, vai se encaixar perfeitamente, as pessoas vão aplaudir, vão aprovar, vão amar, vão nos aceitar, e muitas das vezes nós deparamos com rejeição, com humilhação, com injustiça, pessoas que se negam, se recusam a aceitar que nós somos chamados por Deus. E nós precisamos entender que tudo existe um propósito diante do Senhor, nada acontece por acaso. A gente vê ali que o tempo que Davi recebeu tantos nãos, que ele foi rejeitado, que ele foi humilhado, ninguém dava muito crédito, achava que talvez que cuidar de ovelhas não fosse algo tão importante, mas lá ele estava sendo treinado, lá ele estava recebendo habilidades e ferramentas necessárias para mais adiante ele ter a capacidade de vencer aquele gigante. E muitas das vezes nós queremos fugir. Quando o Senhor nos faz uma promessa e a gente começa a passar por situações de provações, a primeira coisa, a primeira reação nossa é duvidar. Ah, se fosse Deus que tivesse mesmo falado, eu não estaria sofrendo aqui. Ah, se o Senhor me amasse, eu não estaria abandonada aqui. Mas se a gente não entender que a gente precisa mudar a nossa mentalidade para que o Senhor comece a agir na nossa vida, a gente vai ficar decretando sentenças de morte com a nossa boca, usando a nossa boca, que deveria estar profetizando aquilo que o Senhor prometeu, a gente passa a decretar morte
na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na área financeira. Quantas pessoas estão por aí padecendo financeiramente porque só abre a sua boca para maldizer, para proferir sentenças de morte. E nós precisamos entender que, se recebemos uma promessa da parte do Senhor, nós precisamos nos posicionar, assim como Davi. Devemos alinhar nossa vida de acordo com esse salmo que a gente leu aqui, de Salmo 84, verso 5. Colocar a nossa vida em análise e procurar alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor, buscar saber qual a vontade do Senhor para que a gente ande nos caminhos retos do Senhor, confiando nele, não na força do nosso braço, não em amizades, em pessoas, confiando e dependendo totalmente do Senhor. Assim iremos vencer. Assim nós vamos ver a promessa se cumprir. Assim como é descrito aqui no Salmo 78, do verso 70 ao 72, que tem ali a descrição que o Senhor tirou Davi de quando cuidava das ovelhas e o tornou rei e foi levado para cuidar do povo, para cuidar de Israel, a herança do Senhor. E ele conduziu o povo com mãos hábeis, como a gente leu aqui. Por quê? Porque o Senhor o treinou. Ao invés de ficar tentando fugir do processo, ele estava ali atento e disposto a obedecer. A obediência capacitou Davi. A obediência, a decisão, o posicionamento dele em se manter nos caminhos do Senhor, examinando com a vontade do Senhor e obedecendo, permanecendo fiel até o fim. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor coloca. A gente conhece essa passagem na palavra do Senhor e muitas das vezes nós aplicamos em algumas partes da nossa vida e em outras a gente nem se atenta. Mas o Senhor está falando disso. Não tem como a gente subir uma escada, subir o primeiro degrau e já pular lá para o 10º. A nossa vida é um processo. É como se a gente estivesse subindo uma escada. Você precisa subir um de cada vez. Porque senão você vai cair, você vai se machucar e vai se arrebentar inteiro. Assim, cada degrau é um nível de treinamento, é um nível de desenvolvimento, de relacionamento com Deus. E enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, entender isso, que os processos que a gente passa, que as provações que a gente passa, são treinamento para um cumprimento de promessa. A promessa que o Senhor nos faz, ela está ali pronta para ser entregue. Mas se a gente não percorrer esse trajeto, não subir os degrauzinhos dessa escada, dessa jornada da vida, a gente não vai se encontrar com a promessa. Porque quando nós recebemos uma promessa, geralmente a gente está aqui numa parte do caminho e a promessa está lá distante. Nós é que temos que nos preparar, viver os processos, viver os treinamentos, viver ali com Deus esse relacionamento de dependência para que a gente caminhe, vá caminhando até encontrar com essa promessa. Muitas das vezes a gente quer receber algo do Senhor, a gente quer viver essa promessa sem estar alinhado com a vontade de Deus. E aí a gente vai sofrendo, vai andando em círculos, vai ficando cada vez pior a situação, porque simplesmente a gente não se posiciona para saber qual a vontade do Senhor, o que Ele quer que a gente faça, para que a gente obedeça. Então se posicione como uma pessoa dependente do Senhor, como uma pessoa que examina qual a vontade do Senhor, examina a sua vida e procura alinhar a sua vida com a vontade do Senhor. Procure andar com os caminhos retos, com seus pés firmados nos caminhos do Senhor. E assim, você, assim como Davi,
verá a promessa do Senhor se cumprir na sua vida. Não existe atalhos. O nosso caminho, a nossa jornada de vida é um caminho de preparação, é um caminho de lapidação constante, de evolução. Tem muita gente hoje que são imaturos emocionalmente, imaturos na sua fé, imaturos espiritualmente. Não tem uma vida de relacionamento com Deus e está querendo viver as promessas do Senhor. O Senhor tem feito promessas. Se alinhe a estas palavras que você tem recebido, porque senão você, que Deus livre e guarde, não verá cumprir as promessas. Quantas vezes nós já vimos palavras que quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra? Mas eu já vi. Eu sei de histórias, vi testemunhos e vi pessoas morrerem antes da promessa se cumprir. O problema não está na pessoa que falou, o problema não está no profeta que profetizou, o problema não está em Deus que direcionou a palavra, a promessa. O problema está na pessoa que recebeu a palavra e não se alinhou a ela, não decidiu andar debaixo dela. A gente vê um exemplo disso do povo no deserto. Tinha ali uma nuvem e uma coluna de fogo que guiava e protegia o povo. E quando ela estava parada, todos tinham que parar. Quando ela se levantava, era a hora de caminhar. Assim é a palavra do Senhor sobre nós. Quantas vezes o Senhor já usou profetas, já usou pessoas, já usou pastores, já usou uma irmã, já usou alguém para declarar uma palavra sobre a sua vida. E você está sentado, você está sentada, esperando que caia do céu e que essa promessa se cumpra. Não vai se cumprir. Você precisa se levantar e se posicionar. Alinhar os seus pés aos caminhos retos do Senhor. E caminhar nesse caminho de preparação, nesse caminho de lapidação. Assim, você, nessa jornada, caminhando, se movimentando, o Senhor vai direcionando o que você deve fazer, o que você deve se posicionar, que você deve renunciar. E logo você vai chegar e vai ver as promessas do Senhor se cumprindo. Então, para que a gente não morra antes da promessa se cumprir, nós precisamos estar caminhando debaixo da palavra, de acordo com a promessa. Se eu recebi uma palavra, preciso caminhar guiado por essa palavra. Se a palavra é do Senhor mesmo, ela vai se cumprir. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te fortaleça, te dê coragem para obedecer, para buscar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. E que você possa obedecer, independente se ela é algo que está alinhado com o que você quer ou não. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. E quando Ele nos faz uma promessa, Ele espera que a gente se movimente em direção a ela. Para que essa promessa possa se cumprir na nossa vida e o nome do Senhor seja glorificado. Não seja uma pessoa que esteja sentada esperando a promessa chegar. Caminhe em direção à promessa. Se movimente, se levante e comece a orar. Senhor, alinha minha vida à tua vontade. Eu quero viver as tuas promessas. Sem se comparar, sem ficar se lamentando, busque alinhar a sua vida com a vontade de Deus. E a melhor maneira, se você é uma pessoa que não tem uma palavra, que Deus nunca direcionou um profeta para liberar uma palavra sobre você, a maior maneira de saber qual é a vontade do Senhor está aqui. Aqui. A palavra do Senhor, a Bíblia. Nela contém a vontade do Senhor. Nela nós podemos examinar e saber qual a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa reflexão, por esse tempo
a qual o Senhor tem nos despertado, a qual o Senhor tem falado aos nossos corações, que o Senhor tem mudado, Senhor, a nossa mente, renovado o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, ser pessoas que estamos comprometidas em obedecer à tua vontade. Pai, não queremos ser pessoas que fazem orações passivas, que oram, mas não agem de acordo com a oração que fizeram. Nós queremos ser pessoas espirituais, não emocionadas, mas pessoas espirituais que te adoram em espírito e em verdade, que se posicionam todos os dias para viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nos faças corajosos para te obedecer, Senhor, porque muitas das vezes, quando o Senhor fala, nós estamos tão preocupados com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, e não nos posicionamos. Nos perdoa, Pai, por este pecado. E nos dê coragem, fortalece a fé de cada um de nós, Senhor, para que possamos nos posicionar e buscar obedecer em todo o tempo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos viver as promessas do Senhor e o seu nome ser glorificado na terra. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Nos vemos na semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus.